A gente fez um estudo lá da taxa das blusinhas, que a gente lançou há um tempo atrás. Então, quando a gente tem uma base muito grande, que é o que a gente tem hoje, a gente consegue criar muita coisa que não existia no mercado. De fato, tem empresas como a Clave que estão trazendo o Open Finance para além do sistema bancário tradicional que a gente conhece. Tem muita gente, muita empresa que tem medo de entrar no Open Finance porque acha que vai ser atacado por outras empresas maiores e vai perder share. Já tem erros e acertos que eles podem ver do mercado, práticas que deram certo. Teve tempo para se preparar, enfim. Não tá entrando no escuro, acho que tem informação suficiente. Só a nossa aqui tem mais de 100 episódios aí pra eles ouvirem. A gente lançou um estudo sobre as bets também. Esse é um dado super relevante. Não só isso, a gente consegue entender o perfil delas. Hoje, em torno de 30% a 40% das pessoas que a gente olha apostam em bets. São quase 100 milhões de consentimentos ativos no Open Finance. São informações que estão sendo transacionadas entre instituições e estão contando um pouco mais da vida do usuário que pretende receber uma oferta melhor de crédito, ter uma gestão financeira melhor ou até mesmo trabalhar com diferentes ofertas personalizadas para a sua necessidade. Esses números do Open Finance mostram que a demanda pela utilização desses dados tem ficado cada vez maior. Quando a gente fala de consentimentos únicos, a gente está falando de um número aqui de quase 60 milhões, né? A gente está falando entre 50 e 60 milhões de consentimentos únicos. O que também mostra que a gente já tem uma demanda super interessante. Mas, para falar um pouco desse crescimento, que parece que em 2025 está muito acentuado, eu vou trazer um representante aqui da Clave, que é um player que há um ano atrás tinha 100 mil consentimentos únicos e hoje cresceu mais de 50 vezes, em 12 meses. Então vai ser legal para a gente ter essa oportunidade de entender por que esses números estão crescendo, como é que eles estão sendo utilizados e discutir mais profundamente toda essa parte que envolve dados dentro do Open Finance. Sou o Gabriel Pereira, esse é o Let's Money Podcast, onde você descobre todos os bastidores da indústria financeira. E hoje a gente vai falar com o Bruno Chan, que ele é CEO e cofundador da Clave. Seja bem-vindo aí, Bruno. Muito obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui. Boa, cara. Vamos começar do começo, né? Então, eu já estava falando aqui sobre esse crescimento de vocês. Eu queria até começar um pouco disso, né? Então, para quem ainda não está habituado, o consentimento é o ato onde o cliente ele conecta uma conta dele com outra no Open Finance, ele autoriza que as informações que ele tem, sejam ela do cartão de crédito, da conta, enfim, na hora ali ele escolhe o escopo, mas ele autoriza que essas informações saiam de uma instituição e vai para outra porque ele está querendo ter algum benefício com isso. E esse número de consentimentos talvez não seja o melhor indicador de tudo que acontece, mas ele mostra as tentativas de receber um benefício ali. E é interessante entender o que aconteceu com a própria Clave, né, que se tornou uma ITP, e em 12 meses ela saiu de 100 e poucos mil consentimentos para esse número hoje que passa de 5 milhões. Né? Queria ouvir um pouco dessa história e começar daí esse papo contigo hoje. Perfeito. Na verdade, a Clave não começou ano passado, né? A gente tem quase 5 anos de história de Clave. De 2020 a 2024, a gente focou muito em criar inteligência em cima do extrato bancário, então a gente conseguia acesso aos extratos via senha bancária, né? Aqueles moldes antigos que a gente conhece aqui de guia bolsa e outros modelos. E no meio do ano passado, a gente entrou de fato no Open Finance. Então, acho que foi abril do ano passado que a gente começou a usar as APIs do Open Finance para fazer a coleta de dados. E de abril para cá, a gente foi do zero até hoje. Esse mês de julho, a gente vai terminar com mais 6 milhões de consentimentos únicos. Na verdade, são 6 milhões de CPFs, pessoas, né, que estão se conectando com a Clave e com os seus bancos via Open Finance, sempre buscando algum benefício nos nossos clientes. Né? Então, esse crescimento ele é muito acelerado, pelo menos do nosso ponto de vista aqui, mas o ecossistema como um todo, como você falou, ele tem crescido muito esse ano de 24, 25, e a gente prevê que nos próximos 2, 3 anos ainda tenham assim, dezenas de milhões de novas pessoas dando consentimentos de compartilhamento de dados do Open Finance. Foi bom você mencionar, vou até dar um passo aqui, de entender um pouco desse processo, assim, de
Se tornar uma ITP, como é que foi um pouco desse processo? O que mudou para vocês também no dia a dia de entrar oficialmente ali no ecossistema, enfim, ter essa abertura de conexões também? Na verdade, a gente... assim, acho que toda startup tem um momento de sorte, assim. Então, a gente deu sorte no passado que em 2022 a gente fez uma rodada de investimento boa. E a gente estava capitalizado para fazer uma aquisição de uma empresa em 2024, que era uma ITP, para a gente poder, de fato, entrar no Open Finance. Porque a gente tinha que seguir 2 caminhos. Ou pedir uma licença nova, que tem um processo longo de solicitação ali, de aprovação, ou a gente fazer uma aquisição, que também é um processo longo, mas ela é um pouco mais rápido e mais certeiro. Então, a gente fez uma aquisição e conseguiu virar a chave no meio do ano passado para virar uma ITP e estar... dentro do ecossistema do Open Finance. Acho que assim, o Banco Central sempre tem sido muito pró-inovação, pró-fintech, pró-ITPs, então não foi difícil, né, essa transição, mas foi feita, assim, acho que foram 6 meses de processo, e para a gente foi super importante, porque o nosso modelo de negócio, eu vim aqui falar com você faz um tempo, até bem antes disso, a gente estava focado em outro business, era uma coisa totalmente diferente, e hoje a gente enxerga que nos últimos 12 meses a gente coletou 6 milhões de consentimentos únicos, daqui mais 12 meses a gente quer chegar quase em 20 milhões de consentimentos únicos. Então, a gente acha que pelo menos acertou de vez aqui o modelo de negócio da Clave e tem tido bastante sucesso, tanto com as pessoas que conectam contas, os benefícios que elas conseguem dentro dos nossos clientes. Uma coisa que muda é quando você faz o processo igual lá do Guia Bolsa, etc., de conexão, você tem um pouco mais de domínio sobre como é que aquela experiência vai acontecer, apesar de outras coisas você não ter tanto controle. Muda um pouco o jogo na hora que você se transforma numa ITP e aí tem o manual do usuário, etc., muda um pouco essa experiência. Como é que foi para vocês essa mudança aí de uma jornada para outra e um pouco da percepção dos clientes também de como é que é conectar as contas, talvez do jeito antigo, do jeito novo? Sentiram essa diferença? Como foi? Sim, é que o jeito antigo, para quem não conhece muito bem, precisava da senha de visualização da conta bancária da pessoa. E a gente sempre ouviu do mercado que nunca compartilhe sua senha bancária. Então, sempre foi um desafio, né, receber aquela senha bancária. Então, quando a gente... Apesar da jornada antigamente ser muito mais customizável, a gente podia brincar do jeito que a gente quisesse ali para fazer a coleta e a comunicação com o usuário, não tinha que seguir nenhum guia de UX, a conversão era sempre muito pior. Assim, eu lembro que quando a gente começou a fazer coleta em 2020, a conversão era 10%, 15%. Hoje a gente tem uma conversão de 50%, 60%. Então, eu acho que independente de como é a jornada, o que a gente quer é mais conversão. Então, se tem um guia, se é mais travado, etc., contanto que tenha mais conversão para a gente e para os nossos clientes, está ótimo. Então, foi super bem-vindo essa entrada no Open Finance. Tem que seguir as diretrizes. Eu acho que é importante porque o guia de experiência ele traz visibilidade para o cliente final, então ele entende um pouco mais o que está acontecendo, o que ele está fazendo, dando consentimento de Open Finance, que tipo de dados que ele está compartilhando, qual que é o prazo de compartilhamento, que no modelo antigo não tinha. Ele era muito mais genérico e me dê sua senha que eu vou pegar tudo, sabe? Uhum. Então eu acho que o modelo atual é muito melhor, não só na experiência, porque traz visibilidade, mas também nos KPIs principais, que é conversão. As APIs dos dados são muito mais bem estruturadas. Eu acho que a gente está numa evolução muito, muito boa de coleta de dados. Legal. Eu quero até aproveitar para explorar um pouco aqui que esse fenômeno que está acontecendo, ele não é só com vocês, né? Tem alguns outros players também, mas eu estou pensando aqui, quando a gente olha para o Open Finance como um todo, a gente está falando de 20%, 22% do Open Finance, ele está sendo movimentado pelas ITPs, né? Então, para quem também não está familiarizado, a gente está falando eu tenho os players que participam, que são instituições financeiras, eles estão detendo ali informações do cliente, etc. E ele pode estar na ponta ou que recebe ou que transmite o dado, mas aí você tem a figura do ITP, do Iniciador de Transação de Pagamento, que também ele faz essa movimentação de dados, onde ele é um intermediário ali, ele também pode receber essa informação,
mas ele não necessariamente detém recursos financeiros, né? Então, você tem uma instituição financeira que também é ITP, mas você pode ter uma ITP que não é instituição financeira. Como é que você vê esse movimento? Você já esperava que ia ter esse volume todo de dados sendo transmitidos pelas ITPs? Porque eu acho que, assim, vocês cresceram bem e representam boa parte desse mercado de ITPs hoje, né? Então, quando a gente olha há um ano atrás, quando a gente começou dentro do Open Finance, era 1,5 milhão de consentimentos únicos que foram coletados via ITPs. Isso representava 5% do mercado. Um ano depois, que agora, junho, né, desse ano, são 12 milhões de consentimentos únicos que representam 22% do mercado. A gente projeta que daqui mais um ano, no meio do ano que vem, mais de 20 milhões de consentimentos únicos via ITP e isso vai representar mais de 30% do mercado. Eu ia comentar do número que sempre me chama a atenção, é que se a gente somar os neobanks ali também, né? Então, vou botar Nubank, Mercado Pago e PicPay, mais as ITPs, dá 70% do Open Finance. Assim, chama muita atenção esse número. Exatamente. Mas eu acho que é natural. Não dava para prever isso lá atrás, mas eu acho que é uma evolução natural porque são os desafiantes, né, os challengers que estão desafiando os incumbentes e tentando igualar a competitividade através da assimetria da informação, a simetria da informação, né? Então, por isso que eu acho que é comum que os neobanks e as fintechs detêm 70%, 80% dos consentimentos únicos do Open Finance, porque são as que estão com mais fome e mais vontade de coletar aquele dado e usar aquele dado para tomar uma decisão e oferecer um produto para o seu cliente final. Então, esse crescimento das ITPs é importante para o ecossistema, porque quando o Open Finance foi criado, eu acho que um dos pilares do Open Finance era que a gente trouxesse competitividade para o mercado como um todo, em benefício do cliente final, né? Da pessoa física ou da pessoa jurídica. Então, quando a gente olha o modelo de negócio das ITPs, que a gente chama de agregadores de dados, elas são empresas que ajudam uma pessoa obter um produto financeiro ou algum benefício em qualquer empresa no mercado, não só aquele grupinho de empresas que está dentro do Open Finance, obter um produto financeiro dentro de qualquer outra empresa, usando inteligência de dados do Open Finance. Então, posso falar pela Clave, né? Dos 5 milhões de consentimentos únicos que a gente tem hoje, a gente estima que mais de 1,5 milhão de pessoas conseguiram acesso a crédito por causa da Clave. Então, o que aconteceria com essas pessoas se não tivesse a figura do agregador de dados? Provavelmente elas ou não iam conseguir acesso àquele crédito ou elas iam ter que ir para um crédito pior, né? Mais caro, um produto pior, porque ela não ia ser aprovada naquela empresa que ela está buscando um produto. Eu quero também entender o seguinte, que a gente está falando bastidores aqui, eu acho que é legal a gente destacar como é que é esse modelo de negócio, né? Então, você fala assim, olha, beleza, a gente está conseguindo levar para mais pessoas, mas na base ali, como é que funciona, né? Então, eu vou ter um player que ele não é financeiro, ele não está no ecossistema do Open Finance, ele procura vocês. Como é que funciona um pouco isso para a gente também demonstrar aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, esse funcionamento, assim? A gente sempre se posicionou como uma empresa de inteligência de dados, tá? Então, de 2020 a 2024, foram 4 anos tentando criar a melhor inteligência de dados em cima de dados bancários. Então, hoje, o nosso carro-chefe é score de crédito, modelo de renda e variáveis de risco. Então, a gente tem 800 variáveis ou indicadores que nossos clientes podem usar. Por exemplo, saber quanto que a pessoa gasta em apostas, quanto que a pessoa gasta em viagens, se ela está pagando taxas de juros, enfim, está com saldo negativo, que tipo de renda que ela tem. Então, o nosso produto sempre foi inteligência de dados. Então, o nosso modelo de negócio é muito simples. Hoje, eu tenho parceiros, então empresas, B2C, que geram leads para a gente, então trazem usuários para a Clave. Dentro da Clave, aquela pessoa faz o compartilhamento de dados do Open Finance e também autoriza que a Clave trabalhe aquela informação e compartilhe inteligência com os nossos clientes. Então, dessa forma, a gente sempre devolve para os nossos clientes, as empresas,
essas inteligências como score, renda, etc. E eles tomam uma decisão ali em tempo real para aprovar o crédito daquela pessoa, ou fazer gestão financeira, ou dar um financiamento de veículo, ou aumentar o limite de crédito, que seja, usando a inteligência da Clave. Então, acho que, tentando desmistificar aqui algumas coisas, não é o caso onde tem empresas que contratam uma ITP como Clave simplesmente para pegar dado do Open Finance e mandar o dado para fora. Porque dado Open Finance, a gente está falando de extrato bruto. Assim, são extratos que assim, poucas empresas no Brasil sabem ler milhões de extratos bancários e tomar decisão em cima disso. Então, essas empresas contratam a Clave para justamente criar inteligência de dados e devolver essa inteligência para eles tomarem uma decisão dentro da política de crédito deles ou dos modelos. O que sempre aconteceu, né? Se a gente for parar para pensar, o cliente ele dá um ok, ele bate num birô e o birô devolve alguma inteligência ali para as pessoas tomarem a decisão deles ali de crédito, etc. É uma lógica parecida, só que com outro comportamento, com dados de Open Finance e com o que vocês estão aportando de inteligência em cima desses dados, né? Exato, eu acho que é legal trazer birô, porque os nossos clientes usam birôs e complementam também com dados da Clave. Legal. Então, o resultado disso é que eles têm uma assertividade muito maior, principalmente no autônomo. Então, quando a gente olha quem são essas pessoas, quem são os 5 milhões ou os 12 milhões que estão conectando via TP, grande maioria são os autônomos, porque o autônomo, que é o feirante, o cara da pipoca, enfim, eles sempre tiveram muita dificuldade em acesso a produto financeiro no Brasil. Seja porque é difícil comprovar renda, seja porque ele está sendo invisível aos birôs, então ele não tem um score muito bom, não tem um modelo de renda muito bom. Mas com o Open Finance a gente vê que a gente consegue realmente entender quem é aquela pessoa e ajudar ela a obter um produto financeiro. Você pegar de 2015 até hoje, essa população autônoma foi extremamente bancarizada. Por causa do Pix, por causa de, enfim, N outras iniciativas aqui do Banco Central. Então, a movimentação financeira das pessoas está na conta bancária. É através do Open Finance que a gente consegue entender quem ela é e criar inteligência para que ela seja aprovada em algum produto financeiro melhor. Legal. Você comentou aí de alguns dos clientes, né? Não sei se você pode ilustrar alguns nomes deles, ou pelo menos setores, assim, quem são esses players que estão consumindo, né? E o que eles estão fazendo, porque eu acho que tem vários nomes diferentes que talvez tem gente que não esperava que o Open Finance estivesse chegando em alguns lugares assim, né? Da Clave a gente tem vários tipos de clientes, né? A gente tem cliente desde que é banco S2 até startups novas que estão querendo fazer gestão financeira para os seus usuários. Mas alguns nomes que eu posso trazer, talvez a 99, que é um grande cliente nosso. Então, a 99 tem a parte de 99 Pay. Eles dão crédito ali dentro, então, para todo mundo, não só para os motoristas. Você pode entrar lá e pedir crédito. Só que para te conhecer melhor, você pode compartilhar, ser direcionado para a Clave, fazer o compartilhamento de dados via Clave, para que você seja aprovado com mais assertividade ali dentro. A gente tem clientes como a Renner, por exemplo. Então, dentro do Open Finance, a gente também consegue entender seus gastos e onde que você consome produtos de moda. E a gente consegue criar uma inteligência de market share para a Renner. Então, entender do público que compra na Renner, também compra onde, qual que é o perfil de crédito daquelas pessoas, qual que é o perfil de renda, em que região que essas pessoas estão, com qual frequência que elas compram. Porque lembrando, o extrato bancário que a gente está olhando são todas as movimentações dos últimos 12 meses. Então, eu consigo entender muito bem onde você está comprando produtos de moda, ou supermercado, ou viagem, ou seguro, ou bets. A gente faz muito estudo de bets. A gente faz estudos a gente fez um estudo lá da taxa das blusinhas, que a gente lançou há um tempo atrás. Então, quando a gente tem uma base muito grande, que é o que a gente tem hoje, e capacidade de extrair inteligência desses extratos, a gente consegue criar muita coisa que não existia no mercado. Acho que o Open Finance traz uma visibilidade muito diferente de como que o brasileiro tá se comportando financeiramente. De certa forma, é como se outras empresas pudessem ter uma visão de CRM que os bancos têm, né? Porque
pro cliente que ele tá lá 100% no banco X, eles conseguem ver isso tudo, né? Só que você pensar um cara do varejo vendo isso, ele, sei lá, né, a telefone, pô, o cara da Vivo sabe que ele tá usando a internet do outro cara e quanto ele tá pagando exatamente na hora de fazer uma contra-oferta, etc. Fica uma situação muito mais favorável, né? E você pega, vamos dizer assim, você sai de uma situação de inferência, que muitos deles estavam usando até pouco tempo, né? Então, olha, nós vamos tentar estimar quantas sacolas estão saindo do mercado, né? Do shopping, quantas vão fazer pesquisa, etc. Que muitas vezes são muito, muito caras, podem não ser precisas, e acho que tem um diferencial muito legal de usar o Open Finance nisso aí também, né? Esses números agregados, eles têm um diferencial muito grande, e eu achei legal vendo lá a matéria que saiu no Valor lá falando da taxa das blusinhas, porque, cara, é na veia, né? Você falou assim, olha, pegamos aqui mais de 100 mil usuários e tá aqui o que aconteceu de verdade, assim. Não é achismo, Não é um chute, não é um nada. chute, isso aqui que aconteceu numa base relevante de pessoas, né? Então, acho que é um negócio muito legal e talvez a gente nem saiba onde esse troço pode parar, assim, de geração de inteligência mesmo de mercado, né, cara? O que você falou do CRM do banco é interessante porque, sim, a gente está trazendo visibilidade para o mercado que estava antigamente só na mão de poucas empresas. Eu diria que a gente vai talvez um pouco além do que alguns bancos conseguem enxergar, porque, de novo, o nosso business é entender extrato e transações até chegar na loja que você está gastando. Então, a gente fez o estudo das blusinhas, né, que foi quando criaram aquele imposto para produtos importados menos de $50. E a gente foi acompanhando um grupo de pessoas, de mais de 100 mil pessoas, que compravam nessas lojas de fora, né, importavam produtos baratos, abaixo de $50 e não pagavam imposto. E o que aconteceu literalmente no mês que saiu essa taxa das blusinhas. Se eu não me engano, foi agosto do ano passado, algo assim, ou outubro. E eu acho que, eu não vou lembrar dos números, mas é coisa assim, metade das pessoas pararam de comprar, metade do faturamento desapareceu, porque as pessoas não estavam mais comprando essas blusas. E a gente conseguia ver, tipo, na data em si que saiu a taxa das blusinhas, que foi o primeiro dia do mês, o que aconteceu com o comportamento dessas pessoas. É engraçado que, sim, a gente não tem mais que achar nada. A gente consegue segmentar uma população e entender o comportamento delas. E você vai acompanhando ao longo da vida. Você pode olhar hoje de novo essa base e ver o que aconteceu. Exato. Um ano depois, o que aconteceu com essa mudança, né? Será que, de fato, o comportamento se manteve ou não? Foi um susto no começo? Eu acho que são coisas que a gente não poderia imaginar fazendo uma pesquisa tradicional, né? Exato. E eu acho... E assim, a taxa das blusinhas é uma coisa, mas eu acho que tem outro tema que é muito relevante aqui, são as bets. A gente lançou um estudo sobre as bets também, se eu não me engano, saiu no Estadão. E a gente vem atualizando esse estudo com frequência. A gente lá atrás segmentou uma base de acho, 400 mil pessoas e entendia quem apostava em bets e quem recebia das bets. Então, o que ganhava era premiado. Uhum. Eu acho que hoje, em torno de 30% a 40% das pessoas que a gente olha apostam em bets. Esse é um dado super relevante. Não só isso, a gente consegue entender o perfil delas. Além de saber que as pessoas estão apostando em bets, a gente sabe qual que é o perfil de renda, qual que é a região que essas pessoas estão morando, ou de onde que elas são no Brasil. Talvez a gente consiga atrair isso com profissão, 40% idade. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Assim, vai ter de tudo, né? Se você olhar esses 40%, aí vai ter todos os públicos... Mas não é surreal, não é uma surpresa. Quantas propagandas que a gente vê, sabe? É tão fácil baixar e jogar e tem muito incentivo. E aí a gente também consegue acompanhar, né, quantas pessoas estão sendo premiadas, de fato. Eu não vou saber o número atual, mas há um tempo atrás era 5% das pessoas eram premiadas. Então, um número gigantesco de pessoas apostando, um número muito pequeno de pessoas sendo premiadas. A conta tem que fechar, né? Porque se estou de propaganda, aí alguém tem que pagar. Caramba. Mas é interessante, assim, porque eu já via lá fora, antes desse negócio pipocar no Brasil,
que algumas empresas de Open eles tinham variáveis para destacar realmente a parte de betting, porque isso afetava diretamente o crédito. Uhum. O cara que está jogando compulsivamente ali, se ele está te pedindo dinheiro, a chance dele tentar Pode ser fazer usado, uma loucura financeira ali é pode ser alta. usado como uma variável de crédito, sim. E outra coisa que é interessante a gente ver também, muita gente pega um empréstimo, o empréstimo cai em conta e no mesmo dia aquele dinheiro vai para a bet. Caraca, meu. Isso é muito comum. Aí depois eu vou trazer alguns números aqui, talvez a gente lance algum estudo sobre isso, mas é um número muito grande de pessoas que pegam empréstimo para... É E assustador. dentro de 24 horas, grande parte desse dinheiro foi para uma bet. Cara, e, assim, com certeza não deve voltar. Volta. Nossa senhora. Dá até um negócio na barriga aqui, cara, porque você vê na veia ali um cliente que está precisando de ajuda de, cara, educação financeira, o que dá para ajudar esse cara, porque assim, você vê que você chegou nesse nível, ele tá muito próximo do colapso ali, o próximo dinheiro que ele não tem em banco, ele vai pegar com quem? Ele vai pegar na mão de um agiota, quem que vai emprestar esse dinheiro para ele, enfim, continuar nisso aí. Mas é um tema complexo, mas eu acho que, para mim, a mensagem principal é como é que você consegue ver os seus clientes e até se antecipar a isso, assim. Eventualmente, você consegue ver pelo comportamento, antes dele chegar nesse estágio, né? Você já consegue ver outras coisas acontecendo, né? Então, tem uma preocupação, inclusive, das instituições. Beleza, tem um lado humano ali, mas tem até um outro lado de sustentabilidade financeira, porque, cara, você não quer que esse cara pegue dinheiro de empréstimo para colocar na bet. Acho que não é essa a proposta do crédito, né, cara? Não, eu concordo. Eu acho que, falando de negócios, né? Então, o que é legal, assim, vou pegar um nicho aqui. As bets, elas têm uma obrigação de entender se você é um ludopata ou não. Então, se você é viciado em apostas ou não. Porque isso acho que está dentro da regulamentação das bets. Então, com o Open Finance da Clave, a gente consegue criar inteligência para trazer um alerta de quem a gente entende que tem um comportamento desses. Seja porque é frequência de apostas, é atrelado à sua capacidade financeira, porque a gente consegue entender renda e gastos. Isso é um produto muito legal que a gente consegue criar em cima dos dados da inteligência que a gente cria. Outra coisa que eu acho que é legal aqui também de modelos de negócios é isso. A gente consegue, mesmo que a pessoa foi aprovada e tenha o crédito aprovado, a gente consegue também criar flags de alertas caso aquela pessoa tenha alguma movimentação atípica na conta. Seja porque recebeu rescisão, então perdeu o emprego ou está trocando de emprego, pode ser um alerta. Seja porque está gastando muito mais do que está ganhando. Então, a gente consegue criar certos alertas que ajudam os nossos clientes a tomar uma decisão proativamente, em vez de esperar a bomba, né, entre aspas, a bomba estourar. Tudo isso hoje dá para fazer, né? Se você pega modelos tradicionais de birôs ou empresas de dados, isso não é possível você fazer um acompanhamento tão em tempo real assim quanto o que a gente consegue. Uma coisa é a gente falar de Open Finance para quem já é instituição financeira. E aí, essencialmente, esse trabalho de vocês tem a ver com levar isso para fora desse ciclo, né? Como é que segmentar isso, abordar novas indústrias, explicar, né? Ter um trabalho de evangelização ali, de mostrar isso, igual a gente falou, por exemplo, do cara do varejo, da telefonia, enfim. Como é que tem esse papel também de levar esse Open, muito mais na direção de Open Data do que só Finance, né? Isso entrar na mão de outros players. Tem uma discussão se é Open Finance ou teve até a brincadeira lá do Closed Finance ou não sei o quê, porque de fato tem empresas como a Clave que estão trazendo o Open Finance para além do sistema bancário tradicional que a gente conhece, ajudando empresas e pessoas a terem um relacionamento de mais confiança e mais visibilidade para eles terem um relacionamento melhor. Mas, de novo, acho que é importante dizer que o que a Clave faz e outras ITPs estão fazendo é trazer inteligência de dados criada em cima de Open Finance para empresas que estão fora do ecossistema. E sempre com a sua permissão. Então, você vai lá e permite que a gente faça isso porque você está querendo um produto financeiro. A abordagem
Eu acho que a gente aprendeu ao longo do tempo a como abordar o tema, mas se você pensar, essas empresas já estão comprando dados do mercado. Seja de birô, seja de algum desafiador ali, enfim. A gente vende um produto muito parecido. Então, é score, é renda, são variáveis, são coisas que todo time de política de crédito, time de modelagem estão acostumados a usar. Então, é simplesmente testar a nossa e ver se funciona para a política deles. Quando a gente criou produtos dessa forma, que é muito mais o padrão do mercado, ficou muito mais fácil a gente abordar empresas que estão distantes do mercado financeiro em si. Então, empresas de varejo, empresas de telecom, empresas de mobilidade, empresas de seguro, empresas de viagem, o que seja, a gente consegue abordar esses times porque eles todos compram dados do mercado em um certo formato, que é literalmente como a gente entrega também. Então, tem sido muito fácil abordar as empresas, mas como tudo, né, o ciclo de vendas aqui no Brasil é demorado e as coisas demoram um pouco, mas a gente tem tido bastante sucesso e acho que os outros também. Legal. E você falou dessa questão da permissão, né? E a taxa de conversão de vocês, ela já era alta, 57%. Eu acho que o último número que eu vi aqui chegou a bater 62%. O que você entende que é o diferencial para ter uma boa taxa de conversão? Assim, o que essa experiência de vocês e dos clientes de vocês tem gerado de aprendizado nisso? Saiu um estudo da... Bom, a gente estava num evento lá semana passada e saiu o estudo da EY. E um dos resultados que eles encontraram é que se você tem uma jornada de Open Finance dentro da home do seu app, largada, um botãozinho de Open Finance, a taxa de conversão é muito menor do que se você tiver essa jornada embarcada dentro de algum produto ou alguma coisa assim. Então, a pessoa está pedindo crédito, compartilhe seu Open Finance para obter o crédito. Você está fazendo gestão financeira, compartilhe. Então, para a Clave, 100% dos consentimentos são dados dentro de uma jornada específica. Então, eu acho que esse é um dos grandes fatores, que a nossa conversão é alta, porque a pessoa está de fato entendendo que o compartilhamento do Open Finance vai trazer aquele benefício imediato, que não é a prática de maioria dos players do mercado. Mas a gente também trabalha muito com comunicação, a parte visual, de como que a gente vai falar com a pessoa que está compartilhando os dados, para que ela possa entender o que ela está fazendo, se sentir segura para fazer aquilo e dar autorização no final. Acho que 62 ainda é baixo. O grande problema que a gente enxerga é que tem muito mais gente querendo compartilhar. Os 40% que não compartilham, não é porque o cara foi lá e desistiu. A grande maioria tenta e não consegue. Ainda tem muito problema de... Eu falei que é alto, porque se você olhar cruzamentos... comparativamente é alto. Se você olhar cruzamentos, você vai encontrar... E aí eu até meio... Eu consigo ver que entre os fintechs, neobanks ali... Vou chutar aqui os números, tá? Mas a média pode, às vezes, chegar até 70%. E possivelmente de vocês aqui, se eu olhar... eu vou olhar... Tipo, nós com... Clave com o Mercado Pago, Clave com o Pique... Tô dando os nomes... Sim, é acima de 70. Vai ser acima. E outros vai ser abaixo. Eu não vou dar nome não, mas... Tem dos 30. Mas tem... já cheguei a ver 28. Esse negócio... quase jogo de azar, né? A odd tá baixa aqui de conseguir terminar. Mas... tem realmente dificuldades aí nesse processo, o que indica muito essa dificuldade no processo, né? A variância, vamos dizer, está muito alta entre nesses cruzamentos de distribuição. Acho que tem um tema maior que é quais são os riscos do Open Finance, né? Então, assim, um dos riscos é a pessoa quer compartilhar os dados e não consegue. Essa conversão de 28%, 30% é o 70% das pessoas... Está tentando e não consegue, porque é alguma coisa do banco transmissor, que a API não funciona, a jornada está quebrada, depois tem que abrir ticket. Então, esse é um grande problema. Outro problema, o risco, é o cara que consegue os 62%, dependendo da instituição financeira, a qualidade do dado é péssima. E aí, como que uma empresa de inteligência trabalha em cima de um dado
que já de origem já é meio difícil de trabalhar. A consequência disso é que a pessoa que compartilhou os dados não consegue obter o produto, porque assim, nada dali funciona direito. Então, acho que a gente, sei lá, pelo menos da Clave, há 1 ano atrás para hoje, muitas instituições melhoraram, seja em conversão ou qualidade dos dados, mas a gente tem um longo caminho a ser trabalhado aqui. Esses são os grandes riscos do Open Finance para mim. Um ponto relevante aqui, até juntando com essa questão de qualidade, é que se eu olho para as ITPs, ou por causa de vocês, olho consentimentos ativos versus os únicos, né? Na média, a gente está falando que tem 1,5. Então, na média, a pessoa dá um consentimento e meio no mercado. E de vocês é um pouco mais justo, tá em 1,1, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Vem muito dado que, eventualmente, ele pode... Assim, como é que você faz para ele... Já que ele vai mandar quase 1, arredondando aqui, como é que eu faço para ele mandar da conta principal? Isso é um ponto ainda. E se não é, sei lá, tem volume, isso acontece. Às vezes o cara mandou, o dado tá certo, só que é uma conta que ele não usa muito. Isso acontece também? Ou como vocês evitam isso também nesses processos? Só para simplificar a conversa, não sei se todo mundo entende consentimento único e ativo. Quantas contas cada pessoa está compartilhando, né? Isso. Então, eu mesmo tenho uma de ideia conectada. Você está puxando a média lá para cima. Sim. Se quiser compartilhar tudo isso com a Clave, pode compartilhar, puxar a nossa média. Mas quantas contas por pessoa, né? Então, acho que a média do mercado é 1,5, da Clave deve estar 1,2, tem alguns outros players que é 1,1. Na verdade, acho que depende muito do caso de uso. Então, se você está fazendo gestão financeira, você vai querer compartilhar todas as suas contas, porque é ali que você vai consolidar tudo. Então, vai ter 3, 4, 5 contas por usuário. Se você está pedindo crédito, geralmente você vai compartilhar a conta que você tem salário e que você mais movimenta, que é uma conta só. Então, a média da Clave sendo 1,2, que é abaixo do mercado, acho que é principalmente pelos casos de uso que a gente atua. A gente tem clientes de gestão financeira, mas o grande volume hoje de caso de uso da Clave está no crédito sem garantia. Então, tradicionalmente, é uma conta. Daí, como que a gente sabe que aquela conta é a conta correta? Primeiro, né, a pessoa que decide a conta que ela vai compartilhar. Quando a gente olha o mercado de crédito, as pessoas querem... Elas compartilham uma conta para pegar o crédito. Então, é muito difícil compartilhar em contas vazias, contas que não têm muita informação. Acontece, claro, mas a grande maioria das contas que a gente vê tem uma principalidade até que alta. Legal. Principalidade é um indicador que a gente criou, né, que a gente entende se você tem renda naquela conta, quantos produtos financeiros você tem contratado, se você usa aquele produto financeiro ou não. Enfim, ele é um modelo. índice ou ele é binário? Não, é um índice. É um indicador de 0 a 1. Legal. De quão principal aquela conta é. Então, se a gente fizer uma quebra de todas as 5 milhões de contas que a gente tem, quantas são principais, eu diria que a grande maioria é principal. Legal. Tá? Mas acho que é isso. Isso depende muito do caso de uso. Então, se você é um banco que tem lá na home o botão de Open Finance, provavelmente você está pegando mais que uma conta, talvez 2 contas por CPF, que não é o caso da Clave. E tem, igual você estava falando, né, do caso de uso mesmo, né? Que o cara, numa parte de gestão, ele, por definição, ele tem que conectar mais, talvez, para ter o sucesso ali no que ele precisa, né? Desse momento que vocês se tornaram uma ITP, tem esse volume todo, os clientes também têm procurado vocês, e aí eu tô falando do usuário final, né? Porque eu entro lá no site da Clave, eu tenho a parte de gerenciar meu consentimento, de olhar o que eu já tenho compartilhado, em onde que isso está, de tirar dúvida, etc. Isso tem acontecido? Que dúvida tem aparecido? Essas dúvidas, ou talvez que tenha aparecido ou não, elas já mostram um pouco mais de maturidade dos próprios clientes? O que dá para compartilhar sobre isso? Assim? O número de tickets, né, do usuário com a Clave aumenta, acho que basicamente linearmente, conforme o nosso volume de consentimentos vai aumentando. Então, se você pegar nos últimos 3 meses, acho que a média de novos consentimentos únicos por mês da Clave é 700 mil. Algo assim, por mês.
Então, aumentou bastante o número de tickets ali dentro do nosso site. Não é astronômico, mas aumentou bastante. Tem acho que 2 tipos de tickets. Tem um ticket que é curioso, que é o pessoal falando... Quero compartilhar meus dados com tal empresa ou via Clave. Como que eu faço? O que eu faço, assim? Cara, que legal. Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes é cliente da Clave, às vezes não é. Tipo, é bom até pra falar com o cara. Falou, ó, usa aí, que o pessoal tá pedindo aqui. Exato. Cara. É tipo, como que eu faço? Tem gente que entra em contato e pergunta, literalmente, Legal, como que eu faço isso? Ou pode ser como que eu compartilho uma conta de um banco X que não tá dentro da lista de bancos disponíveis ali dentro do Open Finance. Que eu acho que esse problema vai ser grandemente resolvido agora que entrou novos players. Aí tem o outro ticket que compartilhei meus dados, quero cancelar, quero saber com quem eu compartilhei, porque eu não lembro. Então, tem essa parte de gestão de consentimentos, que é o POS, né? A gente tem um portal da Clave que tem a gestão de consentimentos. Você pode entrar lá e desligar os consentimentos que você deu e ver para onde que foi dado o consentimento no passado. Uhum. Então, acho que tem esses 2, mas acho que é legal esse primeiro, que é a pessoa proativamente querendo compartilhar os dados com alguma empresa e perguntando como que faz. Legal. E uma outra pergunta. Vocês... Não sei, porque às vezes pode ser uma decisão estratégica, isso também pode simplesmente ter acontecido porque vai de acordo com os clientes de vocês. O quanto, por exemplo, vocês estão olhando ou querem olhar mais para PJ ou não, né? Porque majoritariamente pessoa física, hoje, os dados que vocês têm, né? O PJ, há muito tempo atrás, a gente olhou o PJ, acho que 2021, também naquela época de pré-Open Finance para Clave. O PJ, se a gente pega o crédito, né, do PJ, sempre foi um grande problema das empresas, né, a obter crédito. E faz parte do ciclo natural de uma empresa ter crédito. Talvez não seja natural nós termos crédito, pessoas físicas, mas o jurídico sempre precisa de capital de giro, precisa de pagar prazo, ou seja, o pagamento a prazo também é crédito. Mas a gente sempre teve muita dificuldade na jornada de consentimentos do PJ. E no Open Finance, eu acho que a nossa decisão aqui da Clave foi: vamos esperar a jornada estar mais redonda para que depois a gente entre com força. Porque eu não sei quantos consentimentos tem hoje, mas menos de 1 milhão. Assim, era um número assim, 500, 600 mil PJs compartilharam dados via Open Finance. Tem 20 e poucos milhões, 25 milhões de CNPJs ativos. No total de PJ, falando no mercado como um todo, são 650 mil versus 57 milhões, assim. Então, nós estamos falando de 1%, vai arredondando aqui 1%. Exato. E eu acho que grande parte disso é porque as jornadas ainda estavam confusas, o PJ tem uma complexidade que muitas pessoas acessam a mesma conta, então tem alçadas de permissões, aí tem a permissão do Open Finance, que já era ligado para todo mundo ou não, rola essa discussão ainda. Acho que a Clave está esperando o melhor momento para entrar em PJ, a gente já tem as conectividades ali, mas a gente realmente não incentivou esse lado do business. Talvez até o final do ano a gente tenha um pouco mais força ali no PJ. Legal. E aproveitando isso, ainda falando de futuro também, pagamentos é algo que vocês imaginam também olhar muito em breve, né? A gente sempre quis entrar em pagamentos, mas eu acho que como uma empresa pequena, a gente teve que decidir onde que era o foco. A gente tem 50 pessoas e de 0 a 5 milhões de consentimentos em 12 meses. Então não dá para fazer tudo, né? Mas pagamento sempre foi uma coisa que a gente sempre quis olhar. E é uma coisa que os nossos clientes pedem muito, porque muitos dos nossos clientes trabalham com transações financeiras, seja no crédito, seja no varejo, enfim, eles trabalham com operações de movimentação financeira. Então, esse mês, se eu não me engano, a gente vai entrar lá na homologação do Open Finance, então, do Pix, então pedir a homologação via Banco Central. E eu espero que até o final do ano a gente tenha a primeira iniciação de pagamentos aqui da Clave até o final do ano. Muito mais para servir os nossos clientes atuais de dados e depois, eventualmente, pensar como que a gente vai ao mercado. Porque isso combinado também vai ganhando força super relevante, né? Você pensa que se esse cara aqui não é uma instituição financeira e já está trabalhando com crédito, ele pode fazer uma cobrança, ele pode inserir outras coisas contextualizadas ali e vai ganhando muita força. E eu acho que vocês acabam entrando num momento que algumas coisas já estão mais maduras, né? Então a gente talvez já vai estar com o JSR funcionando melhor. Aí o que a gente está falando aqui de
Pix automático pode estar lá. E até queria entrar nesse espaço aqui, assim, falando de roadmap, o que talvez hoje te chama a atenção, o que vocês estão de olho, o que você vê como interessante desses próximos passos do ecossistema. Tá saindo muita coisa, a gente vai falar de portabilidade também, tem muita coisa interessante assim vindo, né? Os temas de portabilidade são interessantes para a gente e para os nossos clientes. Portabilidade de crédito, enfim, de várias modalidades de crédito. A questão do Pix automático também, para quem trabalha com crédito, é extremamente importante você ter esse débito automático via Open Finance. O Pix inteligente, para quem faz gestão financeira, a gente tem alguns clientes que trabalham com gestão financeira e tem um caso aqui legal que aquele modelo de negócio que você arredonda o gasto. Então, eu gastei R$10,50, R$10,50, eu arredondei para R$11, aqueles 50 centavos extra eu já automaticamente coloquei num produto financeiro ali para economizar. Você vai criando um hábito meio que automático, um hábito bom ali de poupar e etc. Exato. O Pix inteligente facilita muito essa operação. Então, acho que esses 3 são os principais que a gente tem olhado. Não sei como que a gente vai lançar os 3 ao mesmo tempo no final do ano. Provavelmente a gente vai lançar só um de cada vez, mas isso é uma coisa que a gente quer muito fazer, os nossos clientes precisam também. Agora, coisas novas, que não sei o que está saindo ali para o ano que vem ou daqui 2 anos, não sei comentar, mas eu acho que deve ter muito, assim, como o Pix automático inteligente e o JCR estão sendo disruptivos, vai ter muita coisa nova aí também. Esses aí, eu tô particularmente fascinado com a portabilidade, assim. Talvez posso me frustrar ou não sei como é que vai ser, mas é um processo que fica muito mais rápido. Eu estava vendo lá que poderia cair de 9 para 5 dias úteis, assim. O cara começa na segunda até sexta, já está resolvido. E a gente já tem um exemplo do MVP do Banco do Brasil, que, cara, passou mais de 2 bi numa portabilidade que misturou Open Finance com a portabilidade tradicional. Então, assim, não é a melhor experiência, mas você vai conseguir pegar um processo que hoje tem perto de 10 milhões de pedidos por ano e você vai conseguir adicionar os dados de Open Finance para facilitar o cara do outro lado fazer uma proposta mais agressiva. Não, vem para cá porque eu consigo fazer isso, isso, isso. Então, quando a gente fala de aumentar a competição, para mim isso aí é na veia. Então, estou com a expectativa alta com essa entrada. Sim, e assim, quando a gente pensa no benefício para a pessoa, que eu acho que sempre está por trás das iniciativas do Open Finance, a portabilidade de crédito é claríssima, né? Porque você vai estar trocando por um crédito mais barato, mas também abre muita oportunidade para quem você já tem um relacionamento, onde está aquele crédito contratado, na portabilidade ele pode fazer uma contraproposta. Então, se eu não me engano, ali tem até 2 dias para aquela empresa fazer uma contraproposta. Se você não aceitar, você faz a portabilidade. Sim. Então, é uma oportunidade para aquela empresa manter um relacionamento melhor ainda. Então, abaixar melhorar as taxas do crédito daquela pessoa para ela manter um relacionamento ali. Que eu acho que isso é legal também. Você criar esse ambiente onde você... Porque às vezes a pessoa quer uma portabilidade, mas não é que ela não gosta da instituição que ela tá. Ela só quer... Ela quer que melhore. Eu quero ver... O sacudir daqui e dali, ver se alguém se mexe, né, cara? Exato. Então, eu acho que a portabilidade... Eu não sei se é 5 dias úteis, acho que é até menos. Pode ser. Eu, se não me engano, os 5 era o máximo, justamente porque tem essa etapa de... proposta, não sei o quê, contraproposta. Então... Pode até ser, porque talvez 1 dia ou 2 para fazer a proposta, depois o outro mais 2, 3 para fazer a contraproposta. Hoje eu não sei dizer, eu acho assim, se não me engano, a teoria é que o de hoje levaria uns 9. Mas talvez seja no caminho feliz, né? Porque pode dar problema esse negócio aumentar. Mas em teoria isso deveria cair para 5. Se cair para menos, melhor ainda. Mas tem esse processo todo. Eu tava querendo te perguntar o seguinte, outro fator relevante de agora é a entrada de novos players, né? Então a gente está falando a gente já falou do ano passado e tal, e agora finalmente está começando pelas APIs aqui, de teste, etc., mas a entrada de players como o C6 e Inter no ecossistema. O que você acha que dá pra gente esperar desse momento novo? Não sei se os clientes estão aparecendo. Cara, eu vejo várias... eu mesmo reclamo do C6 não estar aqui, já deve ter 4 anos, mas a gente vê pesquisa
Cara, Open Finance do C6, Open Finance do Inter, você vê que o usuário está digitando isso na internet também. Queria pegar um pouco dessa sua percepção, porque agora, se não me engano, a gente chega a 95%. Acho que era esse o número de cobertura de possíveis contas que podem ser conectadas dentro do Open Finance, né? O Banco Central, ele... É que tá entrando mais gente, eu não vou saber todo mundo de cabeça. Ele abaixou ele abaixou a barra de... Quem tem... Abaixou a barra no sentido, né? Tipo... Sabe, hoje, quem tem 5 milhões de contas é obrigado a entrar no Open Finance. E aí tem uma lista de talvez 20 empresas que tiveram que entrar. Se não me engano, a própria 99... 99, tem financeiras, tem o C6, PagBank também tá aqui, PagBank. C6, Inter. Exato. Então, eu acho ótimo, porque essa é a ideia mesmo, que você possa compartilhar dados entre todas essas instituições, né? Se você, como titular dos dados, quiser. Assim, vamos separar. O que eu acho como clave? Eu acho excelente porque os nossos clientes, com certeza, vão querer... O usuário dos nossos clientes tá tendo relacionamento com essas empresas, né? O Banco Inter e o C6 deve ter dezenas de milhões de usuários ali que a gente pode ajudar através do Open Finance. Então, como modelo de negócio da Clave, excelente. E até muita gente que tentava compartilhar dados com a Clave, historicamente, tem contas nessas empresas e não consegue. Né? Agora vai conseguir. Acho que para o ecossistema ainda é muito cedo, porque as APIs de compartilhamento de dados, você sabe que quando você entra no primeiro momento, assim, não funciona da melhor forma possível. Eventualmente vai ter que ser adequado ali as APIs desses bancos para que... A conexão e depois a qualidade. Exato. Tem um tempinho de maturar, vamos dizer Exato. A gente tem, 3, 4 anos de Open Finance. Né? Então, hoje ainda eles não vão temos chegar no dia problemas. zero. Hoje ainda tem problemas com as empresas que estão aqui há 3, 4 anos. E imagina o cara que entrou há 10 dias. E agora, para eles, eu acho que é um mix de oportunidade e desafios, assim. Né? A gente sabe que tem muita gente, muita empresa que tem medo de entrar no Open Finance porque acha que vai ser atacado por outras empresas maiores e vai perder share. Eu acho que eu enxergo de um outro ponto de vista. Né? Eu acho que é mais uma oportunidade de você trazer mais informações do seu cliente e criar um relacionamento melhor. Já tem erros e acertos que eles podem ver do mercado, práticas que deram certo. Teve tempo para se preparar, enfim, eu acho que... Eu acho que tem... Não está entrando no escuro, eu acho que tem informação suficiente. Só a nossa aqui tem mais de 100 episódios aí para eles ouvirem aí, para ver por onde caminhar, assim, né? Exato, mas eu acho que tem esse sentimento de muitas empresas que são obrigadas a entrar no Open Finance, de um sentimento de, putz, como que eu vou lidar com essa situação? Do nada vai que direcionam aqui para fazer coleta dos dados do meu cliente e isso é um risco, realmente. Se você não souber trabalhar essa informação do Open Finance, não souber os gatilhos principais para igual a Clave de 0 a 5 milhões de consentimentos em um ano, se você não souber trabalhar esses gatilhos para trazer o dado para o seu lado e saber trabalhar, pode ser um risco, mas eu vejo muito mais como uma oportunidade, especialmente dessas empresas grandes como o Inter e o C6. Sim. Inclusive, eles têm feito várias coisas diferentes lá, o próprio Inter lá, tempo atrás divulgou uma rede social deles, eles estão fazendo muita coisa de marketing. Acho que eles têm muitos contextos onde eles podem embedar esse pedido de informação e que vai fazer super sentido pro usuário ali, né? Eu acho que o Inter ele fez um trabalho muito legal de... Tem uma métrica de todos os apps, quanto tempo você gasta dentro do app. Tipo, é o time spent ali dentro do app. Tradicionalmente, não sei como é que você relaciona com o seu banco, mas às vezes eu entro no meu banco, faço uma transação e caio fora. É isso. Eu gasto 1 minuto no máximo ali no meu app de banco. E algumas vezes no mês só, porque eu não fico entrando também toda hora. Então, Da PJ não, da PJ já PJ mais... já gasto mais tempo. Mas então esse tempo de exposição de 1 minuto é o tempo que aquele banco tem para falar alguma coisa comigo ali, se relacionar. O Inter ele tá criando N jornadas, N contextos ali dentro, tanto notícias que eu posso ficar lendo dentro do app, porque aumenta muito o meu tempo gasto dentro do app, e aí você tem a oportunidade de se relacionar ou pedir consentimento do Open Finance. Eu acho que o Inter está muito bem posicionado para ter muito sucesso dentro do Open Finance. Legal. E a gente está caminhando para o final aqui, mas queria te perguntar o seguinte, do momento de vocês estão com
com sócio novo. Queria saber um pouquinho mais desse movimento, assim, e o que vocês estão esperando dessa nova fase, assim. A gente anunciou um sócio novo, que é o Luiz Figueiredo, sócio e conselheiro, né? Que é o Luiz Fernando Figueiredo. Ele foi, assim, quem conhece ele sabe, é um cara sensacional, uma pessoa muito boa. Hoje ele tem uma fundação que ajuda crianças ao redor do Brasil com educação. E acho que ele dedica grande parte do tempo dele com isso, mas ele foi diretor do Banco Central, foi diretor da Ambima, conselheiro da B3, fundou a Mauá Capital, hoje ele é chairman da Jive Capital. E é um cara muito, assim, a gente se deu muito bem, né? Eu e ele gostou muito da tese da Clave e de como que a gente está ajudando as pessoas a obterem produtos financeiros através dessa jornada do Open Finance, sempre com o consentimento daquela pessoa. E como a gente trabalha num tema muito regulatório, muito novo, é bom ter pessoas como o Luiz próximos da Clave. Então a gente está super animado nessa nova frente aqui. E aí, desculpa, você perguntou... Era mais para eu saber, assim, com essa vinda dele agora, o que vocês esperam que nesse momento vá trazer de diferente, né? Óbvio, com a bagagem que ele traz, nesse momento, putz, vocês vão... Tem alguma aposta diferente? A gente já falou algumas coisas aqui, talvez pagamento, etc. Mas você já falou de que quer chegar aos 20 milhões. O que você espera que seja diferente com esse aporte de conhecimento dele e de relacionamento também? Acho que o Luiz, além de ele trazer... Ele passou por várias etapas aqui. O Luiz, ele foi uma das pessoas que criou o sistema de pagamentos do Brasil. Né? Acho que dos anos 90 para 2000 e pouco, foi ele que reestruturou todo o sistema de pagamentos do Brasil. Ele que criou a TED. Então, ele tem um conhecimento muito profundo de pagamentos, mas ele também tem um conhecimento geral, porque ele já passou por várias áreas no Banco Central, ele era diretor de várias áreas ao mesmo tempo, ele tem toda essa bagagem que eu mencionei. Então, ele traz uma visão muito complementar para a gente, que a gente está sempre rodeado de fundos de venture capital e pessoas, mas o Luiz é uma figura totalmente diferente do que a gente está acostumado. Isso é sempre bom para a Clave. E ele já tem agregado muito valor para a gente. A gente está há pouco mais de, talvez 1 ou 2 meses com a gente. Super engajado. Então, estou super animado com a parceria aqui. E eu acho que falando de futuro, né, de Clave e ecossistema, como eu falei, acho que daqui 12 meses a gente quer bater uma meta aí de quase 20 milhões de consentimentos. É uma meta agressiva, né? O maior player hoje tem 12, 13, que é o Nubank. Então, a ideia é realmente passar o Nubank. Como a gente vai fazer isso aí é um papo para outro momento. Mas, assim, acho que o interessante é cada vez mais pessoas, até minha mãe, os meus amigos, estão querendo participar do Open Finance e compartilhar os dados, porque eles estão vendo que é um tema quente, é um tema que as pessoas estão conseguindo benefícios, tem mais empresas entrando. Então, o nosso objetivo como Clave e como ecossistema é atingir 150 milhões de CPFs ali dentro do Open Finance. Como que a gente vai fazer isso em 5 anos, eu não sei. Mas, com certeza, a gente é um dos pioneiros aqui das ITPs trazendo mais consentimentos para o ecossistema. E eu vejo que tem muita inovação ainda pela frente, seja na parte de pagamentos, que a gente falou um pouco aqui, seja na parte de dados ou escopos novos de dados, que sempre tem alguma coisa nova, como portabilidade, ou até expandir para Open Data. Eu sou bem confiante assim, que as coisas vão ser muito, muito legais daqui para frente. Não, bom demais. Eu vou te falar que ano passado teve um momento que eu tava um pouco... Eu vou dizer que, assim, faltava um fato novo, alguma coisa. Eu tava meio assim, putz, tá faltando alguma coisa, tá meio agarrado esse negócio e não vai e tal. Só que aí, cara, começou a sair tanta coisa. Então, quando a gente pensa só na parte regulatória de, olha, pessoal, a gente vai simplificar a jornada para PJ, a gente vai priorizar isso daqui, a gente quer que tenha portabilidade, já que o EPOC é muito complicado, vamos simplificar e vamos fazer esse negócio rodar de um outro jeito. O número de consentimentos explodiu e foi um negócio que, assim, sendo super sincero, não estava na minha expectativa. Eu achei que ia continuar linear e o que a gente está vendo não é
que está acontecendo de acordo com os outros anos, o negócio está muito maior. E para mim o mais legal disso tudo é que está cada vez mais invisível, que era onde a gente imaginava que pudesse acontecer, né? Então você vê, uma das coisas que eu mais gosto de ver em instituições é as ações que eles estão fazendo com os times comerciais. Então a gente está falando na era de IA generativa e etc., mas parte das ações que está dando resultado é justamente usar o contato com as pessoas, com mais contexto, com mais informação, e aí, de fato, é isso. Se o gerente me aborda para falar um negócio que faz sentido, eu quero ouvir. O que não dá é para eu receber, ao mesmo tempo, uma oferta de investimento e outra de crédito. Eu falo, alguém tá errado, né? O cold call ele não é ruim, desde que ele esteja adaptado ao que você precisa, né? Em falar nisso, eu tenho recebido vários, nada a ver. Eu falo, meu Deus, cara, por que eu... Às vezes dá vontade de responder. Eu falo, cara, arruma sua base aí, porque eu não deveria estar nessa lista de cold call sua. Esse negócio de oferta de produto sem contexto é engraçado, porque eu uso principalmente um banco aí que todo mundo também usa, e quase sempre eu recebo oferta de Pix parcelado. Uhum. Tipo, é o crédito no Pix, assim. Mas dentro do meu contexto não faz sentido nenhum. Eu uso cartão, enfim, eu faço Pix raramente, assim. E sempre tem essa oferta de crédito Pix parcelado que não tem contexto nenhum com a minha realidade. Tem todos os meus Open Finance ali dentro. Deveria ser uma coisa que, cara, tipo, não oferece mais isso pro Bruno. Mas acho que as inovações que tem vindo aí também foram surpresas. A agenda está bem acelerada do Open Finance. Apesar de ter trocado, né, a presidência no Banco Central, a agenda continua a velocidade como se máxima. Nada tivesse mudado. Sim. Como se nada tivesse mudado, que é excelente para o ecossistema. E quem está se beneficiando, de fato, são as pessoas, que eu acho isso muito legal. E eu quero ver isso se transformando no PJ também. E eu acho bom porque a gente pode... Tempo atrás eu estive lá no Bradesco, a gente estava discutindo lá. Falei assim, olha, hoje não tem mais desculpa para não fazer. Porque se assim, você quer uma ITP que cresceu pra caramba, você vai achar. Você quer uma fintech, você tem. Você tem bancão que tá desde o começo, você tem. Você tem banco que não estava no começo e entrou depois e cresceu. Então você tem várias histórias diferentes, cada uma criando ali o seu espaço para atender melhor os seus usuários. E que no final estão mostrando que dá para fazer. Eu acho que esse que é o mais importante, assim. Então, quando, enfim, no painel que a gente participou, ou em outros, quando me perguntam sobre não dá para fazer, ou alguma limitação, eu falo, cara, isso aí tudo é muleta. São conversas que faziam sentido anos atrás, mas hoje, cara, não se aplica, estão gerando negócio. Não quer dizer que não exista dificuldade, mas dá para fazer mesmo. Assim. Existe muita conversa entre os players de olhar para o lado e falar como que aquele cara está fazendo aquilo, vamos aprender. E antigamente a discussão era, não funciona, tá difícil, tá todo mundo com dificuldade, ninguém tá fazendo direito. Hoje não, hoje é uma conversa muito mais produtiva de, tipo, times, vamos olhar ali o que os outros estão fazendo, seja o sucesso de consentimentos da Clave, ou seja, o sucesso de caso de uso de uma empresa, ou seja, sabe, tipo, por que a empresa X está chamando muito mais a API de investimento ou de câmbio do que a gente, então como que casos de uso que estão usando lá, como é uma conversa muito mais produtiva de oferecer um produto melhor para o cliente final, assim. A gente passou por uma etapa, uma barreira ali grande de, em vez de falar não funciona, tipo, cara, eu sei que funciona, então como é que a gente vai criar o nosso? Tem número, tem muita coisa legal, cara. Eu tô bem feliz. Queria te agradecer, Brunão, pelo tempo aí de novo. Muito bom ir acompanhando a história de vocês aí, vendo como é que, cara, você vai botando as teses em prova, vai executando, e esse negócio vai acontecendo. Então, super legal, cara. Parabéns aí também pelo crescimento. E vamos contar essa história dos 20 milhões aí. Ano que vem eu volto aqui, ó. Hoje é dia 8 de julho. 8 de julho eu volto aqui com 20 milhões de consentimentos na tela. Cara, vamos fazer aí, a gente vai bater esse papo. O que vocês fizeram para chegar lá, cara? Muito bom. Queria agradecer a nossa audiência também, que está sempre acompanhando. Compartilhe esse episódio, principalmente com os times de dados, cara. O que eles podem usar, pensar. Então, assim, se as instituições não financeiras estão usando esse negócio em outros locais, né, a gente também pode se beneficiar muito disso dentro de bancos e fintechs também.
Então, fica aqui esse meu recado. Esse episódio, se você quiser, você consegue encontrar a matéria dele também, que está no nosso portal, letsmoney.com.br. Lá, então, agora, a diferença que a gente está trazendo para esse ano agora com o time de jornalistas que estão trabalhando aqui, montando todo esse repertório de conhecimento para realmente facilitar o compartilhamento. Então, esse foi mais um episódio do Let's Money Podcast. Follow the Money. Então, se quiser aí, acompanha nossas redes, entra no nosso Instagram também, para você ver um pouquinho de bastidores e tudo mais. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Valeu!